Tá muito frio aí? Tempo gostoso. Quem gosta do tempo de frio? Gosta? Quem gosta do tempo de calor? A igreja está dividida, hein? Glória a Deus. Muito feliz em estar aqui. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Feliz Páscoa. Diga um feliz Páscoa ao seu irmão aí ao lado. Você comeu muito chocolate hoje por esses dias? Você deu muito chocolate? Não, né? Ou deu? Glória a Deus. Muito feliz, paz do Senhor Jesus. Ontem a gente estava como que é o nome daquele trem? Musical. Estávamos em um musical ontem em Santo Amaro, muito especial musical. Fiquei muito feliz. Eu fiquei com vontade, irmãos, de saber cantar, de saber dançar, de saber encenar. Foi muito bonito, né? Que pena que a gente nasceu meio durinho, né? Sem ritmo para nada. Meu Deus, só sabe ler e falar, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas muito feliz, fiquei muito feliz, foi muito legal, nunca tinha ido, gostei demais. Quando você tiver uma oportunidade, vá ao teatro assistir uma peça, um musical, é muito legal, amém? Estou muito feliz de estar aqui, a minha família, minha tia Regina, lá do Piauí, o meu tio também, Edilson, lá do Piauí, levanta a mão assim, são lá da terrinha do Piauí, irmão da minha mãe, nem tem vergonha, né, tio? Tem não. Está ali também o Fred, irmão da Regina, junto com a sua esposa. Deus abençoe vocês. Estamos muito felizes em receber vocês. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita ainda pela primeira vez? Mais alguém? Levante suas mãos. Tem uma irmã ali junto com a Tuane e um irmão também ao lado da Tuane ali. Vamos aplaudir. Tauane. Meu Deus, é Tuane e Tauane para confundir a nossa mente, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela também. Muito bem-vindos, glória a Deus. Ao final desse culto nós queremos conhecer vocês melhor, dar um abraço em vocês, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 24. Eu tenho uma porção de Deus, uma palavra de Deus para a gente conversar essa noite. Lucas capítulo 24, o verso de número 13 até o verso de número, vamos lendo aqui, quando for para encerrar, eu aviso. Você achou? Livro de Lucas, capítulo 24. Lucas é um dos evangelhos do Novo Testamento, o terceiro evangelho do Novo Testamento, um livro muito gostoso de se ler, um livro que nos traz muitas histórias que foram verdadeiras, que foram reais. O escritor foi muito específico no que ele escreveu. Eu quero compartilhar com você aqui também algumas coisas. Lucas 24, versículo 13, está escrito assim. Você que não trouxe Bíblia, seja impressa ou seja no celular, acompanhe com a gente aqui no Data Show. Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam
nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Talvez você já conheça essa história, uma história real, uma história que aconteceu de fato. Eu queria começar dizendo com muita clareza que a história da Páscoa não termina em um funeral. A história da Páscoa, o fim dela foi em uma festa. E Jesus, aqui conversando com esses discípulos, nos deixa muito claro que Ele está vivo em nossas vidas, Ele está vivo em nosso meio. Sabe, o túmulo de Jesus, com certeza, ele foi aberto. E o túmulo de Jesus, ele foi aberto de dentro para fora. Isso quer dizer que Jesus mesmo abriu o túmulo e saiu. Entende? Então, Jesus venceu a morte, Jesus, os grilhões da morte, Jesus conseguiu vencer esses grilhões, e por isso Jesus está vivo em nosso meio. Sabe, nós pregamos um Jesus que esteve morto e está vivo pelo século dos séculos. A igreja precisa acreditar nisso. A igreja precisa ter essa verdade no seu coração, que Jesus está vivo. Jesus está vivo foi a melhor notícia que o mundo recebeu. Ouvir que Jesus vive, que Jesus está em nosso meio, foi a melhor notícia. A melhor notícia veio de um túmulo vazio. E a igreja precisa crer nisso, porque Lucas 24 narra a história de Jesus, a história da ressurreição de Jesus. E muitos de nós não temos no coração que foi uma história verídica. Muitas pessoas no mundo, no Brasil, não compreendem que a história da ressurreição de Jesus foi uma história real, apenas compreendem que foi um fato histórico ali de superstição, um fato que contaram. Não, realmente Jesus morreu e também ressuscitou ao terceiro dia. Isso foi real, isso foi verdade. E o fato mais extraordinário da história foi que naquela mesma hora, naquele mesmo dia, Jesus ele aparece não só aos 2 discípulos. Lemos a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús, mas naquele mesmo dia, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Algumas mulheres vão ao túmulo de Jesus levando aroma,
E quando elas chegam, quando elas se deparam ao túmulo de Jesus, elas encontram uma pedra removida e elas entenderam, elas viram com os seus olhos que Jesus não estava mais lá. O corpo de Jesus já tinha saído daquele lugar. E quando as mulheres se deparam com o túmulo de Jesus, apareceram-lhe para elas 2 homens, 2 varões, 2 anjos com vestes resplandecentes, perguntando: ué, talvez se eles fossem mineiros, eles diziam assim: uai, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Foi a resposta para aquelas mulheres que, ao chegar no túmulo, os anjos batem de frente com ela e dizem: vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. E elas ficam atônitas, elas ficam perplexas, e elas voltam, elas retornam, porque de fato elas foram lá para cuidar do corpo de Jesus. De fato, elas foram lá para de alguma maneira cuidar, proteger o corpo de Jesus. E o anjo conversa com elas dizendo: olha, ele preveniu vocês quando ele estava na Galileia. Ele disse a vocês, vocês não perceberam? Importa, Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, mas também ao terceiro dia ressuscite. Jesus ao longo da vida, Jesus ao longo do seu ministério, Jesus ao longo da sua jornada aqui na terra, ele vai apaziguando o coração dos seus discípulos e aqueles que estavam à sua volta. E ele disse: eu serei entregue nas mãos dos pecadores, eu serei, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E elas se lembraram das palavras que Jesus disse, realmente Jesus disse isso, e elas vão correndo, as mulheres foram correndo atrás dos 11 e dos demais que com eles estavam. E quando elas chegam aos 11, elas falam: olha, elas contam a visão que elas teve, elas contam o que os olhos dela viram, e Pedro se levanta, e Pedro sai correndo e vai até o túmulo onde Jesus estava. E chegando lá, Pedro também foi um dos que nada mais viu, mas quando Pedro foi mais adiante. Pedro ele entra dentro do túmulo e ele só vê apenas os lençóis dobrados. Isso é tremendo, irmãos. Pedro ele olha aqueles lençóis dobrados e fala: uau, era verdade o que aquelas mulheres estavam dizendo. E Pedro também fica, impactado com o que ele estava vendo, com aqueles lençóis. E aquele momento de compreensão que Jesus havia ressuscitado enche o coração de Pedro de esperança, enche o coração das mulheres de esperança, porque, irmãos, não existiria cristianismo se não houvesse a ressurreição de Jesus. Não existiria o cristianismo. Quando Jesus ressuscita, automaticamente, poderosamente e biblicamente, os nossos pecados estão sendo perdoados. Quando Jesus ressuscita, irmãos, está ali, a nossa fé está sendo pregada numa cruz e está sendo baseada em um lugar sólido, em um fundamento sólido, com a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, essa é a mensagem de hoje. Para o mundo, para as pessoas, quando Jesus ressuscita, a nossa pregação, a sua vida, ela se torna eficaz e frutífera. Quando Jesus ressuscita, Ele garante para mim e para você alegria nesta vida e na vinda vindoura. Você tem alegria? O seu coração está cheio de alegria? Foi para isso que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Para que o seu coração, para que a sua vida transborde também de amor e alegria. Você crê nisso? Nós não cremos e adoramos em um Cristo que está preso no crucifixo.
Não, nós cremos e adoramos em um Cristo que venceu a morte e Ele é a ressurreição e a vida. É nesse Cristo que nós cremos. Nós não adoramos um Cristo que está dentro de um túmulo. Nós adoramos e cremos em um Cristo que vivo está dentro de nós. Ele é o Emanuel. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer. Ele está no seu trono. É Cristo Jesus que governa os céus e a terra. É Cristo Jesus que governa a sua vida. É Cristo Jesus que governa o seu coração. É Cristo Jesus que governa a sua família. Um Cristo que está vivo, Ele está no controle de tudo. Mesmo parecendo que as coisas estão tudo fora do lugar, mesmo às vezes não é verdade assim, mesmo parecendo que as coisas estão tudo uma desordem, Cristo tem o controle de tudo em suas mãos. Porque por um instante parecia que o inferno havia vencido, mas ao terceiro dia Ele ressuscita para nos dar vida. E Ele não só ressuscita para nos dar a vida, Ele ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Ele ressuscitou e voltará gloriosamente para buscar a sua noiva, os remidos, os santos, os separados de Deus. Ele ressuscitou para isso. Aqui está uma das evidências poderosas que Cristo ressuscitou. Quando Ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Só que, se você for ler os evangelhos, Ele também apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu a Pedro, Ele apareceu aos apóstolos na ausência de Tomé. Cristo Jesus apareceu aos apóstolos quando Tomé estava presente, quando Tomé estava ausente. Cristo Jesus apareceu aos 7 apóstolos no mar da Galileia. Ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele apareceu porque Ele estava mostrando que Ele estava vivo. Cristo Jesus, diariamente Ele se revela para alguém. Diariamente tem alguém aceitando Jesus. Diariamente alguém está dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus. Isto é Jesus aparecendo. Isto é Jesus se revelando. Ele apareceu a Estevão, Ele apareceu a Tiago, Ele apareceu a Paulo, Ele apareceu a João na ilha de Pátimos. Ele apareceu para você. Ele apareceu para mim, irmãos. Porque se Cristo não aparece para mim, eu estava condenado à morte, eu estava num lugar de escuridão, eu estava num lugar de trevas, você estava em um lugar de trevas, você estava condenado à morte, mas Cristo, a luz raiou, a luz brilhou sobre a sua vida, a luz raiou sobre a sua casa. Você pode crer nisso? A luz raiou. Algumas pessoas tentaram construir uma mentira dizendo: olha, Cristo não está vivo. Algumas pessoas tentaram construir uma mentira dizendo: não, os discípulos roubaram o corpo de Jesus, por isso que o corpo dele não está lá. Algumas pessoas inventaram mentiras, dizendo: não, quando as mulheres na madrugada foram ao túmulo de Jesus, na verdade elas não foram ao túmulo de Jesus, na verdade elas foram no túmulo que nunca tinham usado. E os homens inventando mentiras. Se Cristo, irmãos, não tivesse ressuscitado, era só as autoridades romanas irem ao túmulo dele, pegar o corpo dele e fazer uma passeata em Jerusalém com o corpo de Jesus. Era só fazer isso. Mas, realmente, Cristo tinha ressuscitado. Se os romanos pegassem o corpo de Jesus e fizessem uma passeata em Jerusalém, o cristianismo, Fred, findava ali. O cristianismo acabava ali, porque eles estavam entre eles
inventando mentiras, dizendo, não, esses discípulos estão malucos, essas mulheres estão malucas, elas não viram isso, os anjos não apareceram a elas, não, Pedro está louco, não, era só eles fazer isso. Cadê então o corpo de Jesus? Soldados romanos, liderança romana, cadê o corpo de Jesus? Jesus, irmãos, ressuscitou de fato, é verdade, Ele está vivo entre nós, de fato, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A nossa vida cristã tem que estar baseada nesta verdade. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, Cristo é o Senhor da igreja, Cristo virá buscar a sua igreja. Precisamos crer nisso. A nossa fé precisa estar ancorada nessa verdade, neste alicerce, nas verdades do cristianismo. Sabe por quê? Porque eu e você, a sua casa, nós somos chamados para viver o Evangelho, nós somos chamados para agregar a igreja de Deus na terra. Você foi chamado para isso, fomos chamados para provar de um Cristo que está vivo. Muitas religiões provam de um Jesus que está preso num crucifixo. Muitas, entre outras religiões, provam de um Jesus que está morto. Mas nós, o cristianismo, prova de uma religião, de um Cristo que está ressuscitado. Irmãos, não sei se você entendeu isso. Nós provamos de um Cristo que está vivo. E o salmista, em Salmo 122, ele no ápice da sua vida, no ápice, ele declara: provai e vede que o Senhor é bom. Provar de quê? De um Jesus que está morto? Não, provar de um Jesus que está vivo. Provar de um Jesus que está vivo. Em Jesus não há sombra de dúvidas, em Jesus não há sombras de variações. Ele é perfeito em todas as suas ações. Ele é perfeito. Nós servimos um Jesus perfeito, nós servimos um Cristo perfeito. Fomos chamados para crer no Senhor e Salvador Jesus. Você precisa crer nisso, amém? Olha essa situação que os discípulos, antes de entender a ressurreição, olha como eles estavam. Versículo de número 14. Versículo de número 14, do texto que nós lemos, mostra um pouco de como os discípulos estavam antes de entender a ressurreição. Olha só o verso de número 14. Iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o verso de número 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Coloque suas mãos assim, na frente dos seus olhos. Pode pôr, põe aí. Na frente dos seus olhos. É assim que eles estavam, pode tirar. É assim que eles estavam. Os discípulos, os dois discípulos de Jesus, antes de entender a ressurreição, eles estavam como que os olhos fechados, impedidos. Irmãos, e é assim na nossa vida. É assim na vida de uma pessoa que ela não compreendeu a ressurreição. É assim na vida de uma pessoa que não entendeu no seu espírito, não entendeu no seu coração que Jesus está vivo. Ela anda como que os olhos fechados. Ela anda como que impedida de reconhecer, de ver à frente. Porque, na verdade, Jesus está sempre presente conosco. Jesus aqui nesse cenário, Jesus estava presente, Jesus estava com eles, Jesus estava perto. Não é verdade? Mas eles não perceberam, porque os seus olhos estavam cegos. Quando as pessoas não têm a clareza, não têm a revelação de que Jesus está vivo, muitas vezes na caminhada da nossa vida, sabe, Jesus está ao nosso lado. Muitas vezes na caminhada da nossa vida, da nossa jornada, Jesus de fato está ao nosso lado.
mas pelo fato dos olhos estar como que cegos, nós andamos um caminho de pessimismo, nós andamos por um caminho de tristeza, nós andamos por um caminho cheio de dores, nós andamos por um caminho cheio de amarguras, cheio de descrença. Quando nossos olhos estão impedidos de reconhecer o senhorio de Cristo, o governo de Cristo, nós andamos em lugares terríveis. E Jesus está sempre ao nosso lado, mas os nossos olhos estão como que fechados. Nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ter a clareza real de que Jesus está ao nosso lado, de que Jesus está à nossa mão, de que Jesus está no governo. Muitos estão andando nesse lugar. Muitos estão caminhando uma jornada e não compreenderam, sabe, não olharam que Jesus realmente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, está conosco. E quando você não compreende que Deus está ao seu lado, quando você não compreende que Deus está com você, você anda desesperançoso. Você anda por um caminho de incredulidade, você anda por um caminho de pessimismo, nada vai dar certo, não sei, você anda perdido. Conhece alguém assim? Ou você já esteve nesse lugar? Com certeza, o nosso coração, ele fica como que trancado. O coração de uma pessoa que está com os seus olhos fechados, ele fica com o coração trancado. Coração trancado, e nós não conseguimos desfrutar da bênção, da comunhão com Ele. Quando você não reconhece que Jesus está ao seu lado, quando você não tem clareza que Jesus está caminhando essa jornada com você, você e eu não conseguimos desfrutar da bênção de Deus. É o que o texto está dizendo. Jesus perguntou para eles no versículo de número 17, o que é isso que vos preocupa? Jesus, quando apareceu, quando pegou carona com eles, ele logo percebeu que os dois caras, os dois discípulos estavam preocupados. Quando nós não temos clareza que Jesus está ao nosso lado, a preocupação, irmãos, preocupação todo mundo tem, amém? Mas tem preocupações que são excessivas. Tem preocupação que ela, meu Deus, ela te domina, ela te inflama. Você perde o emprego, você perde o sono, você perde o desfrute, às vezes, de alguém importante que está ao seu lado. Foi o que eles estavam vivendo, esses dois discípulos estavam vivendo isso. O versículo de número 25, vamos ler. Olha só o versículo de número 25. Nossa, eu estava dando zoom aqui na Bíblia assim, tô acostumado. No versículo 25, então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, precisamos, olha só, Jesus percebeu que o coração deles estavam desligados. Então, ele percebeu que a ressurreição de Cristo já não era mais uma surpresa. E de fato, a ressurreição de Cristo não era uma surpresa, não devia ser uma surpresa para aqueles dois homens. Não poderia ser uma surpresa se eles tivessem lido corretamente o Antigo Testamento, se eles tivessem ligado, se eles tivessem, preso ao Antigo Testamento, aquilo não seria surpresa para eles. Porque Jesus foi muito claro no versículo 25, olha, vocês são tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vocês não entenderam o que os profetas disseram, vocês não leram. Todos os profetas apontaram essa verdade, toda a Escritura apontou essa verdade, que Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar. E no verso de número 27, olha só o que está escrito, Jesus começou a pregar para eles, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia,
para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eles estavam dizendo, não, mas os profetas disseram isso, a lei de Moisés disse isso, parará, parará, parará. Toda a escritura confirmava e apontava a ressurreição de Jesus Cristo. Todos aqueles que olhavam, que liam as escrituras, que entendiam que as promessas de Deus, as profecias, sabiam que Cristo havia de padecer nas mãos dos pecadores. Todos. Aquilo não poderia ser uma novidade para eles. Mas eles estavam cegos. Eles estavam impedidos de ver. Eles estavam impedidos. Todas as vezes que nós caminhamos pela vida, todas as vezes que você caminha a sua jornada, sem a luz da palavra de Deus, sem a luz das escrituras, todas as vezes que caminhamos sem o entendimento das escrituras, caminharemos tristes, desolados, cabisbaixos e como que cegos. Se você caminha a sua jornada que Deus propôs para você, sem as escrituras, sem a palavra de Deus, caminharemos sem esperança, caminharemos, como desiludidos, caminharemos sem alegria. Ao invés de avançarmos, retrocedemos. Era o que estava acontecendo com esses discípulos. Ao invés de eles avançarem para o lugar que Deus queria que eles estivessem, que as escrituras apontavam para eles estarem, eles caminhavam desiludidos e mais longe ainda da promessa de Deus. Então, quando nós caminhamos neste lugar, com o coração, com o olho impedido de ver, com o coração desconectado de Deus, sempre vamos caminhar para longe da promessa e da palavra de Deus. A ressurreição, ela precisa fazer parte da nossa vida. No versículo de número 22 ao 24, ele diz assim: e é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas não, ele estava falando também de Pedro. Pedro também foi lá ao túmulo após as mulheres. E Pedro também viu que aquelas mulheres o corpo de Jesus não está mais lá. E eles ficaram sabendo desse fato. Os dois discípulos ficaram sabendo disso. Olha, as mulheres foram, as mulheres nada viu, o corpo não está lá, mas os anjos apareceram a ela. Mas também um dos nossos, Pedro, foi lá, também viu, o corpo de Jesus não está lá, está apenas os lençóis. Quando a verdade da ressurreição não está na nossa vida, nós olhamos para quem está ao nosso lado e não cremos no testemunho do que essa pessoa está vivendo. Porque se você for olhar à sua volta, muitas pessoas estão tendo encontros com Jesus, muitas pessoas estão sendo transformadas, muitas pessoas estão sendo libertas, e você está, não creio, não sei se isso é verdade. Por quê? Porque você está caminhando para um lugar longe da presença do Senhor. Porque nós caminhamos para um lugar, eles estão sendo individualistas aqui, eles estão prosseguindo para o seu caminho. As mulheres chegaram toda entusiasmada, gritando: o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, os anjos apareceram. As mulheres chegaram todas atônitas, e eles pegou o caminho de casa. E eles, não sei se isso realmente é verdade, não sei, vamos pegar o nosso caminho de casa. As evidências eram claras. Pedro foi lá de fato, mas no coração deles, eles estavam dizendo: mas eu não vi. Então eu estou pegando o caminho de casa. Quantas pessoas estão vivendo isso?
estão vendo testemunhos tremendos. Pessoas da sua casa, cara, estão se convertendo. A sua família está se convertendo. A pessoa que trabalha com você está se convertendo. O seu vizinho está se convertendo. O seu familiar está convertendo. E o seu coração está dizendo: eu não vi. Eu não sei se realmente ele está vivo. Eu não sei se realmente... Eu não sei. Cristo está vivo. A vida cristã, o ministério, a jornada com Deus, ela tem muitos desafios, irmãos. Ela tem muitos desafios. E um deles, o maior desafio da vida cristã, o maior desafio do ministério é manter a alegria, é manter o entusiasmo. Porque coisas tremendas estão acontecendo à nossa volta e nós estamos com os olhos como que fechados, dizendo no nosso coração: eu não vi, eu não estou vendo, eu não estou. Eu quero conversar com você aqui alguns sinais de que estamos desanimados. O primeiro sinal é que quando aos poucos vamos nos afastando, quando você percebe que uma pessoa está se afastando, se afastando dos propósitos do Senhor, quando aos poucos a pessoa vai não tendo mais a mesma intensidade, vai se distanciando, perdendo o prazer, é um dos sinais que esta pessoa perdeu o entusiasmo, perdeu o prazer, porque na jornada com Deus, muitos não conseguem manter a alegria, muitos não conseguem manter o entusiasmo, muitos não conseguem manter o prazer de servir ao Senhor, de ir à casa de Deus, de estar em comunhão, de viver a promessa, porque esses homens aqui, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra: olha, Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles fizeram tudo ao contrário. Eles vão o quê? Se afastando da palavra. Se afastando do quê? Das escrituras. Se afastando do quê? Da promessa. E eles vão distanciando. Eles vão... a promessa de Deus está lá. E ele está distanciando. E Jesus é tão bom. Diga assim: Jesus é tão bom, que ele aparece para eles no meio do caminho. Porque na verdade Jesus nunca desistiu de você. Porque graças a Deus, Jesus nunca desistiu de mim. Nunca desistiu de mim. Um outro ponto que estamos desanimados, um outro ponto que nos mostra que nós estamos ficando mais longe de Deus, mais longe da promessa de Deus, mais longe da palavra de Deus, é quando as nossas conversas estão mais no negativo, mais nos problemas do que no propósito. Você já conversou com uma pessoa que tudo é negativo? Você já conversou com alguém, ou você é essa pessoa, que nada presta, que tudo para ela é no negativo? Você vai conversar: paz do Senhor, irmão. Não tem paz aqui, está tudo ruim, está tudo difícil. A vida dela é mais problema. A vida dela, ela te apresenta mais problema do que a promessa de Deus. Porque quando Jesus, no versículo 14, se apresenta para eles, no caminho eles falavam a respeito de tudo que estava acontecendo. No meio do caminho, no versículo 14, eles falavam mais das perdas do que nos projetos e promessas de Deus para eles. Porque Deus, Jesus Cristo, tinha um projeto. Jesus Cristo tinha uma promessa para eles. Mas no meio do caminho, no meio da jornada, eles estão lá falando mais dos problemas e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles não estavam conversando dizendo: nossa, Jesus vai ressuscitar, cara. Jesus, meu Deus, vai ser tremendo. Não, ele estava falando: rapaz, ele deixou a gente. Eu esperava que seria ele. Eu estava crendo que era ele que ia resgatar, redimir Israel. Eu estava crendo. Ele falou tanta coisa bonita pra gente. Ele falou tanta coisa. Nossa, foi muito lindo quando ele viveu com a gente. Mas eles estavam falando, pegando o caminho de casa, falando das perdas, falando de coisas terríveis. Querido, não se apegue somente aos seus problemas.
Não se apegue somente a coisas negativas da nossa vida. Todos nós temos problemas, todos nós temos coisas que não dão certo às vezes, mas nós precisamos estar ancorados na promessa e na palavra de Deus. Nós como igreja do Senhor, nós como filhos de Deus, nós como família, nós como servos do Altíssimo, precisamos estar ancorados em Jesus Cristo, crendo no que Ele fez, crendo no que Ele está fazendo e crendo no que Ele vai fazer. É nisso que nós precisamos estar ancorados. E eles iam discutindo, Jesus se aproxima e começou a andar com eles, mas eles estavam impedidos de reconhecê-lo. Impedidos, eles não estavam reconhecendo. E Jesus falou, opa, Jesus começa a perguntar coisas para eles, sobre o que vocês estão debatendo. Aí eles começaram a dar carteirada em Jesus. Rapaz, só você é o único em Jerusalém que não está sabendo o que está acontecendo. Será que você é o único? Tem crente assim, tem que dar carteirada em Jesus? Jesus, você é o único que não está vendo minha dor? Você, Jesus, é o único que não está vendo essa treva que eu estou vivendo? Jesus, você é o único que não está vendo que meu carro quebrou, que eu fiquei desempregado? Você, Jesus, é o único que está vendo isso? A minha família, olha como que está. Jesus está lá, continua. Porque Jesus percebeu que eles estavam entristecidos. E o outro ponto que o texto nos mostra, que nós perdemos o ânimo, que nós perdemos o lugar de prazer em Deus, que nós estamos se distanciando da promessa, é quando perdemos a esperança. No verso de número 18, porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências dos últimos dias? E ele perguntou, quais? E eles começaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, falando para Jesus de Jesus. Você já falou de Jesus para Jesus? Eu já. Ensinando Deus ser Jesus, Jesus ser Deus. E eles estão lá, falando de Jesus, pregando, evangelizando Jesus. Porque, na verdade, eles achavam que estavam os dois, os únicos, irmão. Isso é muito lindo. Os dois eram os únicos que estavam certo. O povo que estava lá era os únicos que estavam errado. E eles achando que estavam certos, estamos no lugar certo, estamos caminhando, não, estamos bem, a nossa vida está ótima, não, Jesus é conosco, vamos caminhando, e a vida deles caminhando para trás. Tem um personagem do folclore que tem as pernas para trás, não tem o Curupira? Eles eram um Curupira bíblico, andando para trás, andando para trás, andando para trás, e fugindo mais ainda da presença de Deus, fugindo mais ainda das Escrituras. As coisas que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era profeta em palavras, em ações, aos olhos de Deus e de todo o povo. Os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse, a gente tinha uma esperança tremenda nele. Ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Eles estavam com suas esperanças frustradas. A esperança desses dois homens estavam frustradas. Eles ouviram Jesus, acompanhou os seus milagres, ouviram os seus ensinamentos. Jesus disse para eles que ele iria ressuscitar. E naquele momento, era como se o mundo deles tivesse acabado. Eles estavam indo para Emaús dizendo, o mundo acabou para nós. O mundo, a vida não faz mais sentido. A nossa esperança morreu. Era isso que eles estavam dizendo. Que a esperança dele, a vida deles não fazia mais sentido. A vida deles ali estavam como que encerradas. Eles estavam dizendo, expressando com as suas ações que a vida para eles estava encerrada. Um ponto que mostra que nós estamos se distanciando da vontade e da promessa de Deus é quando nós agimos como tolo. Quando nós focamos mais nos acontecimentos do que nas promessas de que estão escritas nas Escrituras.
Porque nós muitas vezes se movemos assim, focamos mais nos acontecimentos do que o que está escrito. E eles fizeram isso, agiram como tolo. Eles focaram nos acontecimentos e rumo ao caminho de casa. Rumo ao caminho de casa. E alguns homens hoje vivem dessa forma. Quando não percebe, quando Deus não faz o que Ele quer, quando Deus não age como Ele quer, ele, tchau e bênção, Senhor. Valeu, até aqui deu. E não é assim, a vida não é assim. A nossa vida não se move assim. Jesus tem uma forma diferente de nos animá-los. Jesus tem uma forma diferente de te encorajar. Jesus tem uma forma poderosa, sobrenatural de te levantar. Jesus tem. Olha no versículo 24 até o 27, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas também disseram, porventura não convinham que Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, olha só o 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que a mesa de Jesus, mesmo que o lugar de mesa é tremendo para mim, para você, o lugar de mesa é sobrenatural para a igreja do Senhor. Mesmo que você esteja distante, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja contristado, mesmo que você esteja caminhando por um lugar que é distante da promessa e da palavra de Deus, Jesus sempre, o propósito dele é te retornar à mesa. Jesus, o plano dele, a forma de ele te animar é sentando na mesa comigo e com você. É sentando na mesa. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando a respeito dele. Quando perseveramos para priorizar a presença de Jesus perto o suficiente para nos encorajar, ele nos encoraja. Quando senta comigo, olho no olho, frente a frente, face a face. Sabe, Jesus está aparecendo para pessoas. Jesus está aparecendo e a forma de Jesus aparecer é diferente. A forma de Jesus se revelar é diferente, porque Jesus foi para casa com eles. Quando os nossos olhos se abrem, irmãos, o nosso coração ele aquece. É o que o texto está nos mostrando. Quando os nossos olhos se abrem, quando nós decidimos voltar com entusiasmo para o lugar que nunca deveríamos ter saído, é o lugar da mesa da comunhão com o Senhor. O lugar da mesa da comunhão. Quando nós pregamos, quando as escrituras é aberta, os seus olhos se abrem. Quando você abre a palavra de Deus, os seus olhos se abrem. Os olhos, irmãos, os olhos desses caras se abriram. Os olhos desses discípulos se abriram através do quê? Das escrituras. As escrituras têm o poder de abrir os nossos olhos. As escrituras têm o poder de fazermos enxergar o que Deus realmente tem para nós. Só as escrituras têm esse poder. Sabe, quando a Bíblia é aberta, quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é explicada, desde a lei, desde os profetas, desde os salmos, irmãos, a luz de Deus, ela raia sobre nossas vidas. É por isso que nós precisamos ser uma igreja, ser homens e mulheres de Deus, que está sempre com a Bíblia aberta. Você precisa ter, sabe, esse desejo, precisa ter esse prazer de a sua Bíblia sempre estar aberta. Não no Salmo 91, lá na estante, mas a sua Bíblia precisa estar aberta. Porque quando Jesus começou a discorrer sobre eles, a luz raiou, o entendimento chegou na vida deles. O entendimento, a verdade alcançou o coração deles.
E eles puderam então ter os seus olhos abertos através da explicação das Escrituras. Abre um aspas aqui. Crentes do Senhor, crentes do século 21. Estude as Escrituras. Pastor, eu não leio, eu não sei ler. Eu tenho muita dificuldade de ler, eu não gosto de ler, eu me canso, eu durmo. Vai treinando isso. Pastor, eu amo ler. Leia as Escrituras, leia a Bíblia, sabe, medite nas Escrituras. Se você não é um crente você não é um crente que pode ter os seus olhos sempre tapados. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos, porque senão você vai ficar só ouvindo uma pessoa e nunca vai entender. Porque senão você vai sempre ficar, sabe, tendo muitas evidências à sua frente do milagre, do poder, da ação de Deus e não vai crer. Porque senão nós sempre vamos, sabe como você conhece Jesus? Examinando as Escrituras. Sabe como você conhece Jesus? Sabe como Jesus se revela para você? Quando você e eu examinamos as Escrituras. Quer ter luz de Deus na sua vida? Quer ter luz de Deus na sua casa? Quer ter luz de Deus no seu coração? A Bíblia, a palavra de Deus é essa luz. A Bíblia quer ter luz de Deus na sua mente, quer ter luz de Deus no seu coração. A Bíblia, as Escrituras é esta luz. Ah não, pastor, eu não quero ser nada disso. Eu quero ser bem sucedido. Quer ser bem sucedido? É examinando as Escrituras que você é bem sucedido. É examinando as Escrituras. Caso contrário, irmãos, nós seremos vencidos pela preocupação, nós seremos vencidos pelo desânimo, nós seremos vencidos pela tristeza, nós seremos vencidos pelo desespero, nós seremos vencidos pela incredulidade. Muitos estão trilhando essa jornada de incredulidade, de medo, de preocupação. Muitos estão. Aqueles discípulos um dia, eles desistiram, pegando o caminho a Emaús. Eles desistiram do apostolado, eles desistiram do discipulado, eles desistiram de crer, eles desistiram da caminhada. Para ele, a história tinha findado ali, ó, acabou. Já viu aquele áudio? Acabou. Já viu? Para eles, acabou ali. Para eles a história tinha terminado ali na sexta-feira da paixão. Na sexta-feira, irmãos, a sua vida não é uma sexta-feira da paixão. A sua vida é um domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Sabe, parecia que a morte havia vencido, parecia que o Pilatos havia vencido, parecia que o Sinédrio tinha erguido a bandeira da vitória, mas Jesus em glória, Ele ressuscita ao terceiro dia. Jesus em poder, Jesus, sabe, não estava só concentrado ali, naqueles 3 dias, Jesus estava pensando adiante, pensando em uma igreja, pensando em um povo. Fique de pé comigo. Eu quero te convidar a crer nisso. Sabe, se olhe no espelho. Se olhe no espelho e entenda que Jesus está vivo sobre a sua vida e governa a sua vida. Vai para a mesa com Jesus, chame Jesus para a sua casa. Fale, não, Senhor, eu te convido a entrar aqui na minha casa. Eu te convido, Senhor, a compartilhar do pão comigo. Eu te convido a ter intimidade comigo, Senhor. Sabe, tem crente que ele tem cara de sexta-feira da paixão. Uma cara cinza, cara comprida, né? Nunca está feliz. Não tem alegria no coração, não tem uma esperança. Mas Jesus, irmãos, quer nos levar a tomar posse dessa verdade gloriosa, que Ele está vivo, morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou, Ele é a vida. Ele é a vida. O nosso coração precisa estar ardente pela comunhão do Senhor. O meu coração, o seu coração, o coração da igreja, precisa estar ardente pela comunhão do Senhor.
porque entendemos, porque compreendemos que Jesus está vivo. Você, na sua intimidade espiritual, na sua intimidade com Deus, lendo a sua Bíblia, você já sentiu o seu coração a começar a queimar? Quantos já? Não precisa levantar a mão, mas quantos já tiveram o seu coração queimando ao ler as Escrituras? Quantos irmãos já tiveram o seu coração queimando? Quantos já tiveram o seu coração queimando no seu particular com o Senhor? Quantos? Foi o que esses discípulos provaram. Quando Jesus disse, eu aceito. E Jesus meteu aquele migué. Jesus fingiu que estava indo para a direita, né? Porque Jesus sempre vai para a direita. Jesus fingiu que estava indo para a direita. E os caras falaram, opa, não, Jesus, vem. Não chamou de Jesus, mas não, vem, já está tarde. E nós, quantos de nós já teve o nosso coração ardendo na presença do Senhor? Quando você já entrou no seu quarto um dia, ou na sua sala, ou no seu lugar de intimidade com o Senhor, o seu coração um dia ardeu, o fogo ardeu dentro de você, você teve alegria, o seu coração começou a pegar fogo, isso foi sublime, isso foi uma experiência tremenda. Quantos já não tiveram isso? Quantos não viveram já um sobrenatural com o Senhor? Porque aqueles caras tiveram isso. Eles viveram experiências com Jesus, ouviram a mensagem, ouviram coisas tremendas de Jesus, mas um dia eles pegaram outro caminho. Um dia a vida propôs outra oportunidade para eles. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração agora e pedir para o Senhor. Se um dia você perdeu esse entusiasmo, se um dia você perdeu essa alegria, ou se você está em dia com o Senhor, glória a Deus, ore agora pedindo para que Ele mantenha isso na sua vida. Você precisa orar agora, você precisa orar. Nós estamos treinando oração, treinando verbalização, treinando falar com Deus. Falar, Senhor, um dia eu perdi o fogo, um dia o fogo se apagou. Senhor, torna de volta esse fogo em minha vida. Ou se você é essa pessoa que está em dia com o Senhor, ore agora, Senhor, mantém esta chama na minha vida.